Bom dia, bom dia. Bom dia. Todos me escutam? Sim? Você tem 10 minutos com mais 5. Perfeito. Mas, se necessário, Primeiramente, eu dou um pouco mais ainda. tá bom, obrigada, senador. Primeiramente, eu gostaria de saudar essa mesa e a todos e todas, excelentíssimos e excelentíssimas deputados e deputadas dessa Casa Legislativa, senadores e senadoras, em especial ao senador Paulo Paim, que após uma conversa conosco da tenda das candidatas, na figura da sua representante Isabel, assessora, que nos recebeu sempre Está muito aqui a bem. Isabel. Aqui a Isabel. Faço menção, porque sempre fomos muito bem recebidas por Isabel no seu gabinete, e após conversa, na oportunidade em que lutávamos contra a aprovação da PEC 9/2023, PEC que estivemos, inclusive, na última audiência pública convocada pelo senhor também um dia antes do registro oficial das candidaturas, lutando desde sempre pela não aprovação da PEC 9, a gente apresentou um requerimento para que essa audiência fosse possível nesse diálogo com o gabinete do senhor e trazendo esse importante debate sobre o pós-eleições após a aprovação dessa nefasta PEC 9/23. Eu gostaria também de saudar a todos e todas que nos estão assistindo, ressaltando a importância desse debate para que a gente possa seguir na luta contra a subrepresentação política de gênero e raça que temos nesse país e que ainda é um obstáculo para que a gente tenha uma democracia mais forte. Meu nome é Muna Malek, sou mãe, mulher negra, socióloga, mestre em História e estou atualmente como co-diretora executiva na Tenda das Candidatas Instituto, a direção que tenho o prazer de compartilhar com a advogada, mestra em Direitos Humanos, Laura Astrolábio. Eu estou aqui hoje em conjunto a outras organizações presentes, que muito nos orgulha trabalhar em parceria, representando a Tenda das Candidatas Instituto. E buscamos contribuir com a proposta dessa audiência no que diz respeito ao balanço das eleições municipais de 2024, sob a perspectiva de gênero e raça. Eu falo do lugar de uma mulher negra, subrepresentada nos espaços de poder, de onde saem as decisões que impactam diretamente a minha vida e a vida das mulheres que são atendidas pela Tenda das Candidatas, que desde 2020 atua em defesa dos direitos políticos das mulheres, sobretudo das mulheres negras, que apesar de sermos 28% da população, somos as mais subrepresentadas. Essa atuação da Tenda das Candidatas, ela acontece em diversas frentes, tais como a formação de mulheres para a política eleitoral partidária, o desenvolvimento de pesquisas sobre gênero, raça e política, o acolhimento e formação pós-eleições para mulheres não eleitas, incidência política e legislativa pelos direitos políticos das mulheres e pessoas negras, além da manutenção e coordenação de uma rede de lideranças, de defensoras dos direitos humanos que estamos lutando para ocupar o campo político eleitoral partidário, considerando que, historicamente, somos tolhidas, afastadas desse espaço. Neste ano, 28 lideranças da rede Atenda, que fizeram a formação política em 2023/24, se candidataram para a disputa eleitoral em municípios de diversas regiões do país. Estamos contentes não só pela Tenda das Candidatas, mas pelo fortalecimento da democracia e pela luta que encampamos contra a subrepresentação de gênero e raça das mulheres, em dizer que 4 dessas 28 lideranças da Tenda das Candidatas foram eleitas. Uma mulher indígena em Florianópolis, Santa Catarina, a Ingrid Sataré Maui, a primeira mulher indígena eleita para o cargo de vereança naquela capital, e 3 mulheres negras, Adriana Souza, em Contagem, Minas Gerais, Ana Paula Rocha, em Vitória, no Espírito Santo, e Ilona Açucena, em Cariacica, também no Espírito Santo. 18 dessas mulheres também alcançaram a suplência, em Recife, 2 em Curitiba, Paraná, em Veracruz, Bahia, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em Aparecida de Goiânia, em Natal, em São Paulo, em Niterói, em Santo André, em Guarujá, em Tubarão, Santa Catarina, em São Luís, em Macapá, em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul.
Dessas 18 suplências, 14 são mulheres negras, uma é uma mulher indígena e 2 são mulheres brancas. O objetivo de trazer esses dados sobre as eleições e suplências que alcançamos na rede de lideranças da Tenda é para mostrar a importância que as formações políticas têm em ensinar o jogo político eleitoral para mulheres, sobretudo negras. Haja visto que esse jogo possui regras explícitas e implícitas, que precisam ser conhecidas para que essas mulheres consigam colocar suas campanhas dignas nas ruas e nas redes. Mas, para além disso, estamos já na nossa segunda formação pós-eleições para candidatas que não foram eleitas. Porque essas candidatas, tal qual a nossa companheira que antecedeu minha fala, são excelentes quadros políticos que não podemos perder para o sentimento de derrota que campanhas subfinanciadas, violência política de gênero e raça e a divisão sexual e racial do trabalho, entre outros fatores, tentam tirar do jogo político eleitoral. Esse é um fato para o qual toda a sociedade e, sobretudo, os partidos políticos e as organizações da sociedade civil precisam lançar seus olhares. Essas mulheres não podem simplesmente serem abandonadas após o pleito. É preciso que continuem sendo engajadas, impulsionadas e apoiadas também no pós-eleições. As eleições não se decidem apenas em anos eleitorais. Adentrando ao mérito dessa audiência, no que cabe à nossa experiência com campanhas eleitorais, análise de cenário político e eleitoral, direitos políticos de mulheres e população negra, assim com base nas pesquisas que a gente vem desenvolvendo a partir do Observatório de Candidaturas de 2024, das lideranças candidatas dessa rede de mulheres que a Tenda criou, impulsiona e acolhe, realizamos um monitoramento dessas candidaturas. Além de entrevistas anonimizadas, ainda pesa muito, apesar das ações afirmativas de gênero na política, a marca da violência de gênero e racial. Do total de 69.346 eleitos no primeiro turno, 12.417 foram mulheres, os outros 82,09%, ou seja, 56.929 eleitos, foram homens. Os dados comparativos entre as eleições de 2020 e 2024 revelam uma dinâmica de mudança, especialmente no que diz respeito à representatividade de gênero e raça. Em 2020, a composição dos eleitos apresentou 6% de mulheres negras, 9% de mulheres brancas, 38% de homens negros e 44% de homens brancos. A que pese os dados e a que pese também as problemáticas no reconhecimento racial, como a Pérola disse anteriormente, a participação das mulheres cresceu apenas 2% nas câmeras municipais, comparando as eleições de 2020 e 2024, passando de 16% para 18% no total de vereadores eleitos no Brasil. Segundo o levantamento de dados oficiais do TSE, 775 municípios brasileiros não elegeram nenhuma vereadora em 2024. O número de prefeitas eleitas, também neste ano, obteve um crescimento mínimo de apenas 1% se comparado aos resultados da eleição anterior de 2020, passando de 12% para 13% do número total de eleitos do país. Em 10 cidades brasileiras, nenhuma mulher é eleita desde os anos 2000. Em algumas delas, nunca houve sequer a representação de uma mulher em toda a sua história. Boa Vista, por exemplo, na Paraíba, fundada há 28 anos, nunca elegeu uma mulher, apesar de somente neste ano 11 mulheres de 3 diferentes partidos terem sido candidatas ao cargo de vereadora, representando 36,67% no total de candidaturas dessa cidade. Cabeceiras, no Goiás, nunca teve uma prefeita e a última vereadora eleita foi em 1996. Em Conceição do Pará, Minas Gerais, nenhuma mulher é eleita desde 1980.
Iguaraciama, em São Geraldo do Baixio, e Lagamar, também no mesmo estado de Minas Gerais, nunca elegeram uma mulher em toda a sua história. Ainda em Minas Gerais, a cidade de Oliveira Fortes, há 32 anos, não elege uma mulher para nenhum cargo público. No Piauí, Pau de Arco, mulheres só assumiram cargos após a cassação ou a morte dos titulares homens que assumiram as cadeiras. No Rio de Janeiro, que foi o estado brasileiro com menor proporção de mulheres eleitas no país, a cidade de São Fidélis teve apenas uma única vereadora eleita que cumpriu mandato entre 1993 e 96. Das 417 cidades que compõem o estado da Bahia, o estado mais negro do nosso país, 72 não elegeram sequer uma mulher para a Câmara de Vereadores. Em Veracruz, onde tivemos uma liderança da Rede Atenda como suplente, a única mulher eleita foi no ano de 1980. Em Aracaju, onde 37% da população é composta por mulheres, nenhuma mulher negra foi eleita vereadora, apesar de terem elegido uma mulher como prefeita pela primeira vez na sua história. A mesma situação se repete em Florianópolis, onde as mulheres negras representam 11% da população, mas não possuem nenhuma representante eleita. Nas eleições para vice-prefeitura, os homens negros e brancos dominam o cenário, com 45,33% e 30,58% das candidaturas, respectivamente. Enquanto as mulheres brancas representam 13,76% das vice-prefeituras e as negras têm uma participação ainda menor, de 7,21%. Entre os 5.457 eleitos no primeiro turno, a predominância de homens cis e brancos é evidente, representando 57% do total. Por outro lado, as mulheres cis negras correspondem apenas a 4% dos eleitos. Além disso, 29% dos eleitos são homens cis negros e 9% são mulheres cis brancas, reforçando a desigualdade de gênero e de raça na política brasileira em todas as cidades. Nas candidaturas para prefeituras, o cenário também é desigual. 53,78% das candidaturas foram de homens brancos e 30,19% de homens negros. Em contrapartida, as mulheres brancas representaram apenas 0,33% das candidaturas às prefeituras, enquanto as mulheres negras possuem uma representatividade ainda mais restrita, com apenas 0,18% das candidaturas. Portanto, mulheres, e sobretudo as negras, permanecem gravemente subrepresentadas em todas as cidades brasileiras, em todo o território nacional. Esses números refletem, portanto, um sistema político-eleitoral racista, machista e que historicamente mantém mulheres, principalmente negras, à margem do campo político-eleitoral. E aqui é importante ressaltar que não adianta nosso sistema dispor em lei de cotas de gênero e raça na política para promover a inclusão dos corpos historicamente marginalizados. Nesse campo, se na contrapartida temos uma linha do tempo que nos remete exatamente a 4 anistias aos partidos que não cumpriram com essas leis, se autoanistiando, como foi o recente caso da PEC 9/2023, aprovada às vésperas do início das campanhas eleitorais. O que tem sido movimentado para aproximar a população da tramitação de emendas constitucionais dessa envergadura, que são aprovadas a toque de caixa, com audiências públicas em que as manifestações das organizações da sociedade civil são completamente desconsideradas. Onde estão, portanto, a gente se pergunta, esse instrumento de participação popular que apenas é utilizado como para inglês ver?
Assim, a gente trabalha com a hipótese de que existem barreiras que precisam ser superadas com urgência para que possamos sair desse cenário de crise de representação política. Vejamos, por exemplo, quais são essas barreiras. A violência política de gênero e raça. Em 2024, a ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania recebeu, através do Disque 100, 387 registros de casos de violência política de gênero, 149 registros sobre participação e democracia e 52 registros sobre violência política de raça. A violência política de gênero e raça dentro dos próprios partidos, incluindo o subfinanciamento de campanhas de mulheres, sobretudo negras, haja visto que tratar de violência política também é preciso dizer sobre violência política econômica. Ao longo destes 4 anos de atuação da Tenda das Candidatas, recebemos diversos relatos de violência política de gênero e raça que são estarrecedores, tais como diretor de partido pedir para que a candidata sente em seu colo para negociar verba de financiamento de campanha, racismo, misoginia e todo tipo de descredibilidade e até mesmo temor à própria vida. É imperiosa necessidade de ampliar, portanto, o escopo da Lei de Violência Política de Gênero e Raça para entender o subfinanciamento de campanha também como violência política de gênero e raça. E o subfinanciamento de campanha, quero aqui abrir um parênteses, não é apenas a falta de repasse, mas também a demora nos repasses dessas verbas, que existe uma prática dentro de muitos partidos de que quando sobra alguma verba, aí sim elas são repassadas para as mulheres negras, para os corpos marginalizados dentro dessas lógicas e às vésperas das campanhas. Eu pergunto, qual a eficácia de você distribuir santinhos, panfletos, às vésperas de uma campanha que não teve nenhuma visibilidade? Então, a demora na chegada desse dinheiro também é uma violência econômica, política, de gênero e raça. A prática da divisão sexual e racial do trabalho, dentro e fora dos partidos, também é uma problemática que precisa ser enfrentada. O eleitorado que acredita no mito de que lugar de mulher não é na política está afinado, infelizmente, com os partidos que não têm mulheres, sobretudo negras, em cargos de decisões partidárias importantes, que definam, por exemplo, o direcionamento das verbas do Fundo Eleitoral Partidário e do FEFEC, assim como o apoio que dão às candidaturas de homens, que não é o mesmo que dão às candidaturas de mulheres, que sempre receberam menos verbas de campanha do que os homens. O que faz uma mulher mãe, uma mãe solo, que não tem apoio com o seu filho durante a campanha? Quem são as mulheres que podem se licenciar de seus trabalhos para fazer campanhas, quando a maioria das mulheres, especialmente negras, estão ocupando os cargos mais desvalorizados dentro do nosso sistema social, que recebem menos verba e que têm menos direitos trabalhistas? A compra de votos esse ano foi algo que chamou muita atenção nas entrevistas que fizemos com as atendidas da Rede Atenda. Essa prática nefasta, que é pouco fiscalizada, assim como pouco se direcionam políticas públicas para conscientizar a população sobre esse crime eleitoral, mantém candidaturas de mulheres e negros em desvantagem. Haja visto que no Brasil, classe tem cor e tem gênero. A coação eleitoral, que é outra prática comum no Brasil e que também é pouco fiscalizada e pouco direcionada, políticas públicas para que seja combatida, também mantém candidaturas de mulheres e negros em desvantagem, considerando o dito anteriormente de que classe no Brasil tem gênero e tem raça. Em 2024, até setembro, o Ministério Público do Trabalho já tinha registrado um número 4 vezes maior de denúncias sobre coação eleitoral. Foram 300 denúncias. E a Tenda também fez uma pesquisa sobre a coação eleitoral no Brasil. Além disso, chegamos ao ponto das diversas anistias,
um ponto que a tenda das candidatas sempre esteve encampada na luta contra as anistias aos partidos políticos brasileiros. Que os partidos aprovam para aqueles que não cumprem as regras do jogo eleitoral, que inclui respeitar as cotas de financiamento de campanha para mulheres e negros, a exemplo da PEC 9/23, conhecida como a PEC da anistia, já alvo de ação indireta de constitucionalidade número 7706/2024, na qual solicitamos ingresso como amicus curiae, juntamente com as outras organizações parceiras que também hoje estão aqui, como Mulheres Negras Decidem e o Vote LGBT. É esse, portanto, o cenário político nefasto que mulheres, sobretudo negras, precisam enfrentar para tomarem a decisão de colocarem seus corpos e seus projetos políticos em praça pública numa campanha eleitoral. Não é de hoje e não deixou de ser nessas eleições de 2024, infelizmente. As propostas e ação das tendas candidatas para contribuir no combate a esse cenário são, portanto, as seguintes. Primeiro, a violência política de gênero e raça já é prevista como crime. No entanto, conforme nos ensina a criminologia crítica, dispor em lei que uma conduta é crime não tem o condão de fazer com que a conduta pare de ser praticada. Precisamos, para além do vigiar e punir, precisamos investir em políticas públicas de conscientização social, como uma campanha nacional de combate à violência política de gênero e raça. E por isso, desde outubro de 2023, e em setembro deste ano também, colocamos nas ruas e nas redes as campanhas Outubro Neon e Setembro Neon contra a violência política de gênero e raça. Respectivamente, aconteceu em 10 cidades espalhadas por todas as regiões do país. Uma ação que envolveu as lideranças da Rede Atenda em seus territórios, panfletando e conversando com a população a respeito do tema. Essa iniciativa nos inspirou a criar o projeto de lei número 3397/2024, da autoria da deputada Sâmia Bonfim, que propõe o Setembro Neon em todo o território nacional como mês da conscientização contra a violência política de gênero e raça. Para além disso, precisamos de mecanismos de monitoramento e proteção para candidatas em risco, especialmente para aquelas que atuam em contextos de alta vulnerabilidade. As respostas não estão sendo rápidas e tampouco eficazes como deveriam. Mulheres negras, indígenas, LGBTQIA+, são alvos frequentes de violência política, que vão desde ataques verbais e campanhas de difamação até ameaças reais à segurança. Isso não só afasta candidatas qualificadas, como também reforça o ciclo de exclusão. Trago aqui algumas das violências relatadas pelas mulheres que foram atendidas, são atendidas e lideranças da Rede Atenda. Física, sexual, psicológica, moral, importunação sexual, difamação, toques inadequados no corpo, microagressões, tentativas de docilização, de ter que sorrir o tempo inteiro para agradar, descrédito, silenciamento, acusações, hiperexposição da imagem, manipulação de material de campanha, cerceamento de liberdade de expressão, gordofobia, transfobia, violências praticadas por pessoas dentro e fora do partido, falta de apoio, sobreposição de responsabilidades entre a campanha e a vida pessoal, boicote, que geram sensações, emoções e sentimentos como dores no corpo, sentimento de estar suja, sentimento de ser desacreditada, agravamento de quadro de saúde mental, frustração, ansiedade, solidão, sensação de insatisfação e insuficiência, culpa, sensação de ter que estar alerta o tempo inteiro, desimportância, falta de reconhecimento, dificuldade de se organizar, dificuldade em organizar a casa e que tem efeitos sociais e econômicos como desemprego após as eleições, dificuldade de retomar a vida cotidiana, vergonha ao sair de casa.
O outro ponto que precisa ser elucidado e que a gente traz propostas é sobre o subfinanciamento de campanhas de mulheres, sobretudo as negras. A Tenda das Candidatas disponibiliza desde 2022 no nosso site, atendadascandidatas.org, o guia Desculpas Não Pagam Campanhas, que ensina como mulheres, negros e indígenas devem atuar na negociação de verba para suas campanhas. E, pelo menos dentro da rede de liderança Tenda, tem dado certo. Por que não existe uma política pública que atue neste sentido? Por que não existe um protocolo de negociação de verba de campanha com os partidos? Um protocolo que impeça que mulheres e negras sejam preteridos nesse momento crucial para que possam colocar uma campanha digna nas ruas. A autonomia partidária não pode se sobrepor aos direitos políticos de mulheres e negros, que são direitos fundamentais, assim como as ações afirmativas de inclusão de negros e mulheres na política. Financiamento insuficiente compromete a competitividade e a visibilidade de suas campanhas e seus projetos políticos. O atraso no recebimento da verba de financiamento de campanha foi algo bastante relatado, como disse anteriormente, e também precisa ser combatido. Outra questão que dissemos foi sobre a divisão sexual e racial do trabalho, que precisa também ser combatida dentro dos partidos políticos, porque trabalhamos com a hipótese de que essa prática impulsiona a violência política de gênero e raça e também a violência política e econômica de gênero e raça. É preciso, portanto, que os partidos se comprometam em implementar ações afirmativas de gênero e raça para a ocupação de seus quadros. Como podemos avançar com essa demanda? Quais os partidos realmente estão comprometidos com a igualdade de gênero e raça que adotarão essa iniciativa? A questão da compra de votos, que tem sido relatada, não no sentido de terem presenciado, mas de ficarem sabendo sobre compra de votos, e não é uma novidade, porque essa é uma prática sabida por todos e todas em todo o território nacional, nós questionamos quais políticas públicas efetivas serão implementadas para combater esse tipo de prática que fere de morte a nossa democracia. Que campanhas públicas estão sendo feitas para conscientizar a sociedade a respeito disso? Em que lugar essas campanhas estão chegando? As anistias para os partidos que não cumprem as regras do jogo eleitoral, prevendo a inclusão de mulheres e negros na política, já chegou à marca de 4 anistias. Quanto tempo mais teremos que esperar, nós, principalmente mulheres negras, para conseguir acessar os nossos direitos? Diante disso, nossa análise é que as eleições de 2024 mostraram avanços muito pontuais. E digo isso me referindo à eleição de alguns quadros importantes dentro e fora da rede de liderança Tenda. Mas uma democracia forte só se constrói com todos os grupos sociais e raciais, sobretudo os historicamente marginalizados, ocupando os espaços de poder, de onde saem as decisões que impactam diretamente suas vidas. Por fim, eu aproveito para agradecer mais uma vez essa oportunidade de espaço para apresentar as nossas propostas e questionamentos da Tenda das Candidatas e agradecer ao senhor senador Paulo Paim pela coragem de elucidar esses discursos, pela coragem de trazer ao debate público as organizações da sociedade civil que representam as mulheres que estão sendo marginalizadas desse processo eleitoral, em especial as mulheres negras. Muito obrigada. Muito.